Boa noite, né? Boa noite a todos aí que estão entrando na live. Que coisa boa, é tão bom poder ver as pessoas entrando e reconhecer, né, algumas. Que coisa boa, já estou conhecendo quase todas, né? Muito bom. Vou só aguardar mais um pouquinho para a gente aguardar aí a entrada de mais algumas pessoas que estão entrando, tá bom? Gente, eu vou perguntar uma coisa técnica, o som tá bom? Me mandem aí, por gentileza, se tá ok o som. Que ótimo, muito bom, que bom. Vamos aguardar só mais um pouco. Que bom, Alice, todo mundo, né? Ótimo. Ok. Bom, então eu vou iniciar, né, a nossa live. Gostaria de agradecer imensamente, né, todas as pessoas que estão aqui conectadas. Espero verdadeiramente contribuir e poder compartilhar essa noite com vocês que foi tão pensada, né, com tanto carinho. Então, meu nome é Tércia, para quem não me conhece, né, meu nome é Tércia Moreira Ribeiro da Silva. Eu sou enfermeira e professora aqui do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Sônia, diretora aqui da escola, pelo convite, a professora Elisângela, coordenadora do nosso departamento, e também, né, gostaria de aproveitar este espaço para prestar aí a minha homenagem aos enfermeiros que estão na linha de frente da Covid-19, especialmente aos meus queridos alunos, né, estão próximos de formar e muito ansiosos, né, querendo contribuir e trabalhar e contribuir nessa pandemia, né? Eu acho que é tão bom sentir que vocês estão empenhados com esse propósito de participarem, então estou na torcida por vocês. Bom, enquanto, né, eu acompanho o desenrolar da pandemia no Brasil e no mundo, através dos noticiários, eu sempre reflito o quanto a humanidade precisa de cuidado, né? Esse cuidado tão genuíno e nobre, próprio da nossa profissão, e que não pode ser substituído pelas máquinas, robôs ou pela tecnologia. Mesmo que cientistas, né, do mundo todo trabalhem para criar máquinas capazes de cuidar de outro ser humano, como um enfermeiro, né, cuida, não será possível fazê-lo. Tecnologias de inteligência artificial, machine learning, a Big Data, por exemplo, poderão revolucionar várias áreas, mas nunca substituirão o nosso cuidado, né? Certa de que não existe mais esse mundo, né, que vivíamos antes da pandemia, eu pesquisei algumas estratégias para abordagem da temática desta live, né, de hoje, e aí pensei em algum formato de conexão. Na verdade, as lives, né, serão muito comuns daqui para frente, né? E pesquisando as estratégias, eu identifiquei que era necessário optar por aquela que valorizasse, né, o que nós, enfermeiros, temos de melhor e que não pode ser substituído pela tecnologia, né? É o nosso capital humano, a nossa criatividade, né, o nosso equilíbrio, a inteligência emocional, a flexibilidade e o conhecimento. São características muito importantes, né? E que precisam ser valorizadas, precisam ser resgatadas. Bom, é por isso, né, que eu optei por essa estratégia aqui, que é um planejamento mental, né, no qual a gente vai desenhando as coisas, porque ele resgata estes valores, ele tenta resgatar estes valores, né? Bom, eu vou utilizar então esse flip chart para abordar aqui a nossa live. E agora, né, eu aproveito para lançar a vocês um desafio, né? Assim como eu retornei ao básico, aos primórdios, gostaria que vocês fizessem o mesmo. Recorram ao básico, né, as coisas simples da vida, como o papel e a caneta, as cartas, né? E tão breve possamos fazê-los, os abraços, o bate-papo nos corredores, na sala de aula. Vamos deixar de lado um pouco, né, as mensagens de WhatsApp e outros recursos digitais que utilizávamos tanto, né, deixando-os apenas para momentos, né, nos quais serão imprescindíveis e poderão, inclusive, favorecer o nosso encontro, assim como hoje, né? Então, está posto o desafio, né?
voltemos ao início, aos primórdios, precisamos uns dos outros, né? O mundo precisa da nossa essência, da nossa criatividade, do nosso equilíbrio, da nossa inteligência emocional, da flexibilidade, sobretudo, né? O mundo precisa do nosso cuidado. Então, está lançado o desafio. É um prazer imenso estar aqui, estou muito feliz mesmo, assim, obrigada, né? Por todos que estão aí, já identifiquei várias pessoas, muito bom. Então, nós vamos iniciar a nossa live com o tema, né, que nós vamos abordar hoje, com uma pergunta. Essa pergunta vai ser norteadora aí para a nossa live. Então, quais são os testes moleculares e imunológicos disponíveis atualmente que podem apoiar o diagnóstico da Covid-19 e quais são as implicações para o cuidado de enfermagem? Bom, cada teste, né, ele está indicado para uma fase da infecção pelo SARS-CoV-2. Essa informação é muito importante. Por isso, eu irei desenhar para vocês um esquema que representa as fases da infecção pelo SARS-CoV-2, didaticamente dividida em duas fases de infecção, correlacionando, né, cada uma destas fases com os testes e a evolução clínica da Covid. Além disso, irei apresentar, a partir de alguns casos clínicos, né, algumas implicações destes testes diagnósticos para o cuidado de enfermagem. Então, inicialmente, o SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado. O que seriam, né, os vírus envelopados? São aqueles que possuem um envoltório. Acho que eu vou levantar aqui, vamos ver se fica bom. Se não ficar, eu volto a sentar. Ele possui um envoltório lipoproteico. E neste envoltório lipoproteico, nós temos proteínas ancoradas que são muito importantes para a adsorção viral à célula do hospedeiro, iniciando, então, a replicação viral, né? Então, aqui nós temos o vírus representado, a proteína spike, que é uma proteína que fica na superfície aqui do vírus. Vou representar também o RNA viral e algumas proteínas que nós chamamos de proteínas do nucleocapsídeo, que eu irei representar como NP, tá? E aqui o RNA viral. Bom, representei então o vírus, né? Esse vírus, o SARS-CoV-2, assim como os outros vírus da mesma família, ele possui como material genético RNA. E esse RNA apresenta-se assim, né, todo enovelado, envolto por proteínas do nucleocapsídeo, que aqui eu chamarei de RNA, então, né, nós temos as proteínas de nucleocapsídeo, que é o NP, e o S, que é o spike. Bom, aqui também eu irei desenhar um indivíduo que teve contato com o SARS-CoV-2 e iniciou os sintomas clínicos, né? Eu vou considerar este dia como sendo o dia 0. Então, eu vou desenhar uma reta aqui embaixo, vamos ver se vai aparecer, eu vou desenhar mais para baixo aqui. E vou colocar aqui o dia 0, tá? Que é o dia que o indivíduo, então, começou, né, com a sintomatologia clínica do SARS-CoV. Pulmãozinho aqui. Ele começou com a sintomatologia do SARS-CoV no dia 0. Além disso, eu vou representar aqui os dias -4, então aqui um dia negativo, eu vou explicar o porquê, até o dia 8, que é o dia final, é o último dia da nossa primeira fase aqui da infecção. Bom, eu irei marcar aqui inicialmente os dias 0 e 8, que serão importantes para o entendimento da história natural da infecção pelo SARS-CoV. Os dias negativos aqui, eles referem-se àqueles dias que precedem o início dos sintomas da Covid-19, ou seja, esses dias referem-se ao período de incubação do vírus, né, no qual o indivíduo ainda não apresenta nenhum sinal clínico da Covid. Bom, vou colocar aqui então o período de incubação. Então, este é o período de incubação. Este período de incubação ele pode variar de 2 a 14 dias, sendo em média em torno de 5 dias.
este período também pode ser chamado de período pré-patogênico. Esse dia zero, portanto, ele vai ser marcado aqui pelos sintomas da Covid. Quais são, né? Os mais frequentes, como tosse, em cerca de 68% dos casos, a perda de paladar, o olfato também, em torno de 80%, e a febre, variando aí de 83% a 99% dos casos. Entre os dias 0 e 7, vamos corresponder aí, eu vou chamar estes dias, né, como sendo o período de transmissão do SARS-CoV. Então, eu vou marcar aqui e vou escrever período de transmissibilidade. De 0 até o dia 7, eu vou chamar, então, como sendo o período de transmissibilidade. No entanto, é importante ressaltar que a transmissibilidade do vírus ainda não está definida, podendo inclusive acontecer a transmissão quando o indivíduo ainda nem apresenta algum sinal clínico da Covid-19. Sugere-se que cerca de 30% a 50% das transmissões ocorram aqui, neste período de incubação, ou seja, um período aí pré-sintomático, né? É importante essa informação. Vamos considerá-la. Bom, durante este período ocorre um aumento da transmissibilidade aqui, né? Ocorre um aumento progressivo da carga viral. O que significa isso? Inicialmente, a proteína spike, então eu vou desenhar aqui para vocês, o que está acontecendo nesse período? Por que eu chamei ele de transmissibilidade? Justamente pelo aumento aí das progênies virais que estarão circulando no corpo do indivíduo, nos fluidos, no sangue, nas secreções, ok? Mas eu vou desenhar aqui para vocês como que isso acontece. Vou representar aqui os pneumócitos. Bom, estou representando aqui os pneumócitos. Os pneumócitos tipo 2, assim como as células caliciformes do nariz, elas possuem um receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor no qual a proteína spike conecta-se para iniciar a adsorção à célula hospedeira. A partir da adsorção, então, vamos iniciar o ciclo no qual o vírus utiliza toda a maquinaria celular, né, da célula hospedeira para a sua replicação. Então, eu vou esquematizar aqui. O receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a proteína spike e o vírus aqui. A partir desse momento acontece a adsorção, a liberação do RNA viral e logo na sequência, né, cerca de 10 horas de ciclo de replicação, são produzidas então as progênies virais, que eu vou representar aqui dessa forma, tá? Essas são as progênies virais. As progênies virais, elas saem da célula através do brotamento. Então, do brotamento, o vírus, então, sai da célula infectada. E esse vírus, então, ele passa para uma nova célula, iniciando todo o ciclo de replicação, né? Bom, nesta fase, então, é possível detectar nos testes tanto as proteínas virais, como a spike ou a proteína do nucleocapsídeo, quanto o RNA viral, justamente porque o vírus está replicando muito, né? Bom, agora vamos falar dos testes que detectam as proteínas estruturais do vírus, né? Além do RNA viral. Bom, eu vou iniciar então com o teste que detecta aí o RNA viral, tá? No período do terceiro, vou colocar aqui, vou marcar. Do terceiro ao 7º dia, preferencialmente entre o terceiro e 4º dia, vou marcar esses dias, pós-infecção,
são os melhores dias para detectarmos o RNA viral, a partir do método denominado RT-PCR. Bom, essa sigla, né, ela significa reação da transcriptase reversa seguida da reação em cadeia da polimerase, RT-PCR. Essa técnica de biologia molecular, ela é considerada padrão ouro para a identificação do SARS-CoV-2 em amostras clínicas do trato respiratório superior e inferior. Então, resumidamente, eu vou fazer de forma esquemática e muito resumida, né? Esta técnica pode ser descrita da seguinte forma, né? Um esfregaço de células da nasofaringe, que é coletada, né, com o auxílio aí de um suave, é encaminhado ao laboratório em um meio de cultura, que nem seria um meio de cultura, né, um meio de transporte apropriado. Então, eu vou representar aqui um tubo, né, um tubo de laboratório, e aqui o suave mergulhado nessa solução. Esse transporte é feito sob refrigeração. Ao chegar ao laboratório, então, nós iniciamos a primeira etapa do processo, que é o processo de extração do material genético da amostra. Então, nós faremos a extração. Qual que é o objetivo da extração? O objetivo é amplificar sequências conservadas do RNA viral em quantidade suficiente para ser detectada em um aparelho. Vou representar aqui o aparelho. É um aparelho específico que nós chamamos aí de termociclador. A partir, então, da extração, quando nós fazemos a extração, vários materiais genéticos dessa amostra estarão disponíveis, né? Tanto o RNA viral quanto o DNA nosso ou de outros vírus, enfim. No entanto, nós utilizaremos aí as primers, que seriam iniciadores de fragmentos do RNA do SARS-CoV-2, que são fragmentos conservados do RNA viral como molde. E eles serão, então, utilizados nesta reação. Se nesta amostra tiver fragmentos aí do RNA viral, nós conseguiremos, né, submeter esta amostra a variações de temperatura e enzimas, enfim, que serão suficientes para amplificar inúmeras vezes esse RNA viral presente na amostra, né? E aí nós poderemos fazer a leitura no aparelho de PCR em tempo real, que nós chamamos aí de termociclador. Bom, caso a amostra seja negativa, não será possível detectar, né, o RNA do SARS-CoV-2 na amostra. Este teste, atualmente, ele está sendo solicitado para pacientes internados com sintomas compatíveis com a síndrome respiratória aguda grave, né, que pode ser causada tanto pelos coronavírus quanto por outros vírus respiratórios, como influenza, por exemplo, né? Bom, quais são as vantagens deste teste? As vantagens são a especificidade próxima a 100% e a sensibilidade, que varia de 62% até a 93%, dependendo do espécime clínico coletado. Se for, por exemplo, lavado broncoalveolar ou aspirado traqueal, alcança cerca de 93%. Se for esfregaço das células da nasofaringe, com o auxílio do SUAB, pode chegar aí a 62% de sensibilidade. E qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem é o tempo, né? Ele demora cerca aí de 6 até 10 horas para o resultado ser emitido. Além disso, é um teste muito caro que necessita de uma estrutura laboratorial e pessoal muito treinado para executá-lo, né? Atualmente, eu estou colaborando com a realização dos diagnósticos da Covid-19 no laboratório Aquacem, da Escola de Veterinária da UFMG. Esse projeto tem uma parceria com a FUNED, e tem o objetivo aí de desafogar, né, a FUNED, emitindo aí os resultados com maior celeridade, favorecendo o diagnóstico dos indivíduos que estão em hospitais precisando de uma definição, né? Bom, outro teste disponível e recentemente autorizado pela Anvisa detecta proteínas estruturais do vírus, né? Ou seja, aqui nós já falamos do PCR em tempo real, vou até identificar aqui para ficar mais fácil. PCR.
a PCR, mas nós identificamos aqui, então, o RNA viral. Agora, nós vamos falar de um teste que detecta antígenos, os antígenos ou as proteínas estruturais, né, do vírus, como a proteína spike ou a proteína aí do nucleocapsídeo. Tá? Bom, o teste disponível no Brasil é um teste rápido que utiliza esse mesmo princípio ativo de outros testes rápidos, né? Como o teste do HIV, hepatite B ou hepatite C, por exemplo. Bom, um SUAB contendo uma amostra coletada da nasofaringe de um indivíduo com suspeita de Covid-19 é inserido em um frasco contendo uma solução de extração. Então, eu vou representar aqui. Deixa eu fazer uma linha só para a gente separar os dois, né? Aqui eu vou colocar, então, que é um teste para detectar antígeno. Então, inicialmente, nós vamos coletar, com auxílio de um SUAB, e mergulhar numa solução de extração. Qual é o objetivo desta solução de extração? Essa solução de extração ela está presente no kit de teste rápido, né? Então, o objetivo é justamente nós conseguirmos, desculpem, nós conseguirmos, né, separar as proteínas que estão ali nessa amostra, né? Nós conseguirmos soltá-las, né? Então, nós iremos separar aí as proteínas que estão nesta amostra. Bom, após 3 gotinhas desta solução, contendo a amostra, ela vai ser aplicada em um cartucho e esse cartucho tem uma membrana de nitrocelulose que é impregnada com anticorpos monoclonais específicos que reconhecem algum sítio antigênico específico de uma proteína do vírus. Por exemplo, ele pode reconhecer uma sequência ali antigênica, por exemplo, da proteína spike, né? Então, vamos lá, vou representar aqui para vocês, ou uma proteína, por exemplo, do nucleocapsídeo. Vou representar aqui o cartucho do teste. Então, aqui o local onde eu deposito a amostra. Vocês estão conseguindo visualizar isso, né? E aqui a janela de leitura. Nessa janela, então, eu terei anticorpos específicos, né? E esses anticorpos, eles são direcionados, né, a alguma parte aí dessa proteína, e eles são marcados. O que significa isso? Eles têm uma marcação aqui. Caso a nossa amostra tenha a proteína, né, o antígeno, que vai formar nós chamamos aí, né, de complexo antígeno-anticorpo, que vai formar esse complexo antígeno-anticorpo, nós poderemos então visualizar uma linha vermelha aqui na janela do teste, porque vai haver a formação de um complexo. Deixa eu desenhar o complexo aqui para vocês. Vou desenhar aqui no cantinho, tá? O complexo antígeno, anticorpo marcado. Esse aqui é o antígeno, tá? Antígeno, e aqui é o anticorpo, e aqui é a marcação dele. E aí ele vai aparecer com uma linha vermelha na janela do teste. Todos os testes rápidos, né, além dessa linha vermelha, que é a linha teste, que aparece quando a reação é positiva, nós temos também a linha de controle, que é um controle do teste, né? Ela também tem que aparecer vermelha ao final aí, do tempo de leitura, que varia de 10 a 30 minutos. Tá? Quais são as vantagens deste teste? Bom, as vantagens são a rapidez do resultado do teste, não necessitar, né, de uma estrutura de laboratório. Além disso, né, estão disponíveis em farmácias, em drogarias. A desvantagem desse teste é a sensibilidade. Bom, a sensibilidade é inferior àquela do teste, né, de PCR em tempo real. Além disso, né, como detectam somente essas proteínas virais, é necessário que o vírus
esteja replicando e que haja quantidades significativas de progênies virais, né, na amostra coletada, tá? Bom, uma coisa importante, este teste ele pode dar falso negativo, né, caso seja coletado antes do 5º dia. Então, o ideal para este teste é coletar a amostra após o 5º dia de início dos sintomas, tá? Bom, além disso, é importante ressaltar, são necessários estudos que avaliem a especificidade e a sensibilidade deste teste. Ainda não temos a certeza da sensibilidade, da especificidade. Bom, resumindo, a primeira fase da infecção pelo SARS-CoV-2, nós podemos ressaltar que a intensa replicação viral favorece a detecção tanto de antígenos virais quanto do RNA viral em espécimes clínicas, tanto do raspado e do epitélio do trato respiratório ou nas secreções respiratórias. Mas antes de falarmos da segunda fase, porque aqui a gente termina a primeira fase, né? Mas antes de começarmos a falar da segunda fase da infecção, eu gostaria de chamar a atenção para a resposta imune inata, predominante na primeira fase da infecção. Nesta fase, então, prevalece a resposta imune inata. E retomando a imunologia, né, os dois principais tipos de reações do sistema imune inato são a resposta inflamatória aguda e os mecanismos, né, de defesa antivirais. Eu vou falar rapidamente, bom, resumidamente, os pneumócitos aqui, né, quando eles são infectados, né, desculpem, ele vai produzir interferon do tipo 1, né? Esse interferon do tipo 1, ele vai atuar inibindo a replicação viral da célula infectada. Então, essa célula infectada, ela vai produzir o interferon. Eu vou colocar o interferon com um quadradinho aqui, tá? Esse interferon, ele vai atuar interferindo, é por isso que ele tem esse nome, né? Interferon, de interferir mesmo, né? Quando ele foi descoberto nesse sentido, ele estava interferindo na replicação viral. Então, o interferon, ele vai atuar tanto na célula na qual ele foi produzido, quanto nas células vizinhas, causando um efeito que nós chamamos de status antiviral, ou seja, essa célula que recebeu aí o interferon, ela fica resistente à infecção pelo vírus. Bom, além do interferon, nós temos também as células NK, que são as células natural killer, são células típicas aí que vão atuar matando as células infectadas pelo vírus e constituem um importante mecanismo de imunidade aí contra os vírus, né? Então, vou desenhar rapidamente só para vocês identificarem. Vamos dizer que essa célula tivesse infectada, né? Vamos dizer que esse interferon não estivesse atuando aqui, né? E aí ela irá expressar alguns sinais ou não expressar sinais também, já é um sinal de alteração, e a célula NK, então, vai enviar um comando, que é um comando de morte celular, que é a morte. Então, ela vai falar com a célula assim, olha, você está programada para morrer, né? E é isso que a célula NK faz. Bom, mas além desses efeitos aqui, existe uma resposta imune que eu gostaria muito de destacar, porque ela vai nos ajudar a entender a segunda parte da infecção. Bom, os pneumócitos aqui representados, quando infectados, podem processar, né, esse antígeno viral. Então, eu vou representar aqui nesse pneumócito, um pneumócito, ele vai processar os antígenos virais e vai apresentar as proteínas, né, desse antígeno aqui, através do MHC de classe 1. Vou entrar em detalhes, né, gente? Muitos detalhes, mas enfim. É a partir deste momento que acontece o processamento e a apresentação via MHC de classe 1, nós teremos, então, as células dendríticas. As células dendríticas, aqui, ó. As células dendríticas são células apresentadoras de antígeno profissionais. Então, o que elas vão fazer? Elas vão
fagocitar, elas vão ingerir essa célula que é infectada, ela vai processar esse antígeno e a partir daí começa a resposta imune celular e humoral, que é a nossa segunda parte, mas deixa eu dar um spoiler. Bom, a partir daqui, então, essa célula apresentadora de antígeno processa e migra para algum linfonodo satélite, tá? Então, ela migra para algum linfonodo satélite. Bom, este é o ponto, então, que conecta as duas fases da infecção. Eu gostaria de destacar também que na primeira fase da infecção, podemos ter, sim, a produção de anticorpos, tanto IgG quanto IgM, principalmente IgM, que é o primeiro anticorpo a aparecer, a partir do 5º dia, mais ou menos por aqui, nós já começamos a ter uma produção pequena de anticorpos, mas essa produção é muito pequena mesmo, ela não é o suficiente para ser detectada em algum teste, né? E além disso, eu reforço, né, que nesta fase predomina a resposta imune inata, né, que é essa aqui que eu contei para vocês do interferon, das células NK, das respostas inflamatórias, né? Na segunda etapa, nós teremos a predominância aí da resposta imune celular e humoral. É por isso que nesta fase aqui, nós não conseguimos detectar anticorpos em títulos suficientes para ser detectado em algum teste. Então, nessa fase, nós detectamos apenas antígenos virais e o RNA viral, tá? Nesta fase, nós não conseguimos detectar aí anticorpos, justamente porque predomina a resposta imune inata, tá? Então, agora eu vou falar da segunda metade da infecção pelo SARS-CoV. Para isso, eu vou virar a nossa página aqui, né? Só um minutinho. Bom, eu vou iniciar aqui, então, a segunda etapa da nossa infecção. No caso, eu vou escrever aqui, então, só para a gente lembrar, tá? Que é uma resposta, no caso, ela vai ser celular e humoral. São respostas típicas, né, do nosso sistema imune, da segunda etapa aí, né, que é aquele sistema imune adaptativo que nós denominamos. Bom, nessa segunda metade da infecção pelo SARS-CoV, ela vai iniciar no 8º dia do início dos sintomas. Vocês viram que eu repeti o 8 duas vezes, né? Então, eu vou repetir aqui. O dia 8. Então, ele inicia aqui no dia 8. Nessa segunda metade da infecção, aquelas células dendríticas que eu contei para vocês, que são as apresentadoras de antígenos profissionais, que foram recrutadas naquela primeira metade da infecção, já fagocitaram aquelas células, né, que são os pneumócitos. Então, já fagocitaram os pneumócitos infectados, já processaram esses antígenos e já migraram para os linfonodos satélites. Chegando ali no linfonodo satélite, eles vão apresentar esses antígenos proteicos para os linfócitos T, tá? Gente, só que agora eu não vou desenhar, eu vou colar um desenho aqui, só um minutinho que eu tenho uma cola, porque eu acho que célula eu não consigo desenhar, não. Estou trabalhando minhas habilidades ainda, só um minutinho. Deixa eu pensar, só um minuto, gente. Então, aqui a minha célula apresentadora de antígeno. Essa célula, gente, comumente é uma célula dendrítica. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem? É uma célula dendrítica. Essa célula, então, ela processou e apresentou o antígeno aqui na sua superfície. Lá no linfonodo satélite, ela vai apresentar para quem? Ela vai apresentar para o linfócito T CD4, que é o linfócito auxiliar. Acho que eu vou ter que passar uma colinha. Eu vou passar uma colinha. Só vou acabar o raciocínio aqui. Eu passo uma colinha para ele não ficar levantando a aba, né? Então, ele vai apresentar para o linfócito T CD4. Esse linfócito T CD4, normalmente é um linfócito que nós chamamos aí um naive, né? É um linfócito virgem. A partir desse estímulo, então, ele
ele sofrerá aí a proliferação e diferenciação, e a partir de citocinas, da emissão de citocinas, que são sinais, né? Ele vai favorecer a diferenciação dos linfócitos B. Aí começa, né? A gente lembra, os linfócitos B são os que produzem, né, os anticorpos. Então, os linfócitos T, CD4, a partir da emissão aí de citocinas, ele vai estimular a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos. Estes plasmócitos são as células, né, diferenciadas ali do linfócito B. Na verdade, é um linfócito B modificado, assim, que é responsável pela produção dos anticorpos. Então, chegamos aqui onde eu queria chegar, né, para explicar para vocês por que nós temos anticorpos nessa segunda etapa. É justamente porque, nesta etapa, o sistema imune já tem um repertório muito mais aprimorado, o suficiente para recrutar células, que são principalmente linfócitos T e B, tá? Então, aqui, as imunoglobulinas, tá? Bom, a imunoglobulina IgM e a imunoglobulina IgG, tá? A IgM tem essa forma aqui meio pentamérica, né? E a IgG, essa bem clássica, aqui em formato de Y. Só lembrando, né, reforçando, IgM inicialmente é o primeiro anticorpo a aparecer, né? Entre IgM e IgG, o IgM aparece um pouco antes, tá? Bom, quando os títulos começam, né, a subir, nesta fase, os títulos de anticorpos começam a subir. Ou seja, a titulação de anticorpos IgM, geralmente é um pouco superior, e depois nós temos a subida aí da titulação de anticorpos IgG, que são os anticorpos que nós chamamos aí, né, os de memória, não é isso? Produzidos geralmente numa segunda etapa ou numa segunda oportunidade, eles são produzidos muito mais rapidamente, né? Nesta fase, o sistema imune, então, começa a elaborar esse repertório muito mais elaborado de resposta imune contra o SARS-CoV-2, incluindo tanto a resposta imune celular quanto humoral, tá? Bom, para isso, gente, nesta etapa, eu vou comentar com vocês que existem 2 tipos de testes. Deixa eu aproveitar e colar aqui, né? Tá dando para ver as imagens? Tá dando para ver? Ok. Vocês estão conseguindo ver as imagens aqui? Tá certinho? Então, deixa eu só colar aqui. Só para não ficar levantando, né? Então, aqui o plasmócito, né? E as imunoglobulinas. Aqui a célula apresentadora de antígeno, que são as células dendríticas, né? Que vão apresentar aqui para os linfócitos T, geralmente são naves, né? E aí eles vão diferenciar em linfócitos T CD4, que são os linfócitos auxiliares. A partir daí vão estimular aí a diferenciação e a proliferação dos linfócitos B. Esses linfócitos B que são responsáveis por produzirem as imunoglobulinas. Bom, existem 2 testes adequados, né, para esta fase da infecção. Bom, o primeiro é a sorologia. É uma sorologia convencional. Ela é realizada normalmente a partir do teste de ELISA, né? Bom, e nós temos também o teste rápido, que é um teste de imunoensaio cromatográfico. É o mesmo princípio do teste da primeira fase, no qual nós apresentamos aqui a detecção dos antígenos, tá? Bom, vou apresentar aqui a seguir a descrição do teste rápido, que é o objetivo da nossa live. Bom, antes de apresentá-lo, eu gostaria de ressaltar outras características relacionadas à evolução clínica aqui dos pacientes com Covid-19. Então, a partir aqui do 8º dia, do início dos sintomas, começam a ocorrer as internações dos indivíduos que evoluíram com sintomas típicos aqui da CIRAG. Bom, quais são, né? Geralmente é um indivíduo com síndrome gripal que apresentou pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas, que é a dispneia ou a pressão persistente no tórax, a saturação de oxigênio inferior a 95% em ar ambiente ou a coloração azulada nos lábios e no rosto.
Atualmente, o teste rápido gratuito é fornecido pelo Ministério da Saúde para indivíduos sintomáticos, profissionais da saúde ativos, profissionais de segurança e seus familiares e os idosos sintomáticos. Bom, período médio de internação, considerando aí o dia da internação até a alta hospitalar, varia entre 9 e 17 dias, tá? Sendo o período médio para evolução, para o óbito, né, caso ocorra, em cerca de 14 dias de internação. Esses dados são do Ministério da Saúde, né, e foi publicado no boletim epidemiológico da Semana Epidemiológica 18 desse ano, tá? Bom, vamos falar então do teste rápido para detecção dos anticorpos, né? O ideal é que a amostra para pesquisa de anticorpos seja coletada a partir do 7º dia de infecção. Vamos considerar aqui, né, a partir do 8º dia. No 8º dia em diante, eu já posso coletar amostras que vão nos ajudar a detectar aí anticorpos, justamente porque, olha, já temos uma resposta imune celular e humoral suficiente para termos a detecção desses anticorpos. Bom, estudos iniciais sugerem que a maioria dos pacientes apresentam sorologia convertida, ou seja, apresentam anticorpos a partir ali, gente, do 5º dia de exposição ao vírus, embora alguns pacientes possam desenvolver anticorpos até antes disso. No entanto, como eu disse para vocês, né, naquela primeira fase, isso pode acontecer sim, claro, né? Mas não é não intitulação suficiente para ser detectado em um teste. E essa não é a principal resposta da primeira fase da infecção. É interessante a gente fazer isso didaticamente de 0 a 8, de 8 em diante. De 0 a 8, PCR, teste de antígenos, né? De 8 em diante, anticorpos. É só para a gente guardar mesmo. Bom, o Brasil atualmente tem 16 testes rápidos de imunoensaio cromatográfico para detecção e diferenciação de anticorpos IgG, de anticorpos IgM contra o coronavírus, né? Eles utilizam o mesmo princípio aí dos testes rápidos do HIV, hepatite B e C, com essa membrana, né, essa membrana impregnada, né? Bom, a amostra, então eu vou resumir para vocês aqui no esqueminha, tá? Vou desenhar aqui. Esse, então, é o cartucho do teste rápido para detecção de anticorpos anti-SARS-CoV, né? Geralmente, esses anticorpos são anticorpos IgG e IgM direcionados a algum epítopo da proteína que eu expliquei anteriormente, ou da proteína spike, ou da proteína do núcleo capsídeo. Então, a gente escolhe ali um anticorpo específico para identificação dessas proteínas, que são antígenos virais, né? Então, inicialmente, então, nós pegamos uma amostra de soro ou sangue de um indivíduo com suspeita da COVID e depositamos aqui nessa cavidade do cartucho, que contém aí uma membrana de nitrocelulose. Essa membrana de nitrocelulose, ela é impregnada com anticorpos monoclonais específicos, né? São anticorpos monoclonais anti-IgG e anti-IgM. Bom, esses anticorpos anti-IgG e anti-IgM, eles estão localizados nas linhas teste. Então, deixa eu representar aqui para vocês. Na linha teste G e na linha teste M, os anticorpos IgM. Além disso, nós temos uma linha controle, que vou representar aqui. Não vou marcar ela, mas ela fica como um controle interno ali da reação. Bom, a amostra, a partir do momento, né, que nós temos a amostra depositada, ela vai correr ali, ela vai passar pela membrana de nitrocelulose. Proteínas recombinantes combinadas com ouro coloidal são reveladas nesta reação. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. Nós temos aqui na membrana proteínas marcadas com ouro coloidal. Depositei a amostra. Vamos dizer que a minha amostra tenha anticorpos IgG, somente IgG.
não tem IgM, tá? Então, vou fazer essa suposição. Aqui nós temos os antígenos marcados, que são antígenos marcados com ouro coloidal. É um antígeno que vai nos ajudar a revelar a reação, né? Então, como que vai ser feito aí, né? Esse complexo, então nós teremos aí o antígeno. Deixa eu desenhar aqui na segunda janela para vocês entenderem. A partir do momento que eu tenho, né, os anticorpos IgG na minha amostra, formará, então, um complexo antígeno-anticorpo marcado. Então, formou o complexo antígeno-anticorpo marcado. A partir desse momento, essa amostra vai correr pela membrana de nitrocelulose e encontrar os anticorpos, por exemplo, anti-IgG. Olha que interessante, vai ficar dessa forma. Vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar ali do lado contrário. Anticorpo, anticorpo, antígeno. Esses anticorpos aqui desta linha IgG são anticorpos de galinha, anti-IgG. Então, ela identifica que aquele IgG que está ali não é próprio, né? Então, ela acaba tendo o epítopo para reconhecer aquele anticorpo como se ele fosse um antígeno, vamos dizer. Então, eles se encaixam formando como se fosse um sanduíche. Anticorpo, anticorpo, antígeno. Bom, a partir desse momento, então, que é formado esse segundo complexo aqui, nós teremos, então, a revelação do teste com a formação da linha vermelha na área G, correspondente aí à imunoglobulina G. Não vamos ter a linha teste vermelha no IgM, porque não temos anticorpos IgM, e teremos também a formação de uma linha controle aqui, correspondente ao controle do teste. Bom, a linha controle, ela é usada, né, para um controle de procedimentos mesmo, e sempre deve aparecer, né, se o procedimento do teste foi realizado corretamente. Bom, a sensibilidade e a especificidade dos testes sorológicos variam muito entre os fabricantes. Em geral, a sensibilidade dos testes é superior aí a 85% e a especificidade é superior a 94%. Até o momento, não foram encontrados estudos publicados que avaliassem esses testes na prática, podendo, portanto, apresentar um desempenho distinto daquele descrito pelos fabricantes. A utilização adequada dos testes também pode influenciar o seu desempenho. É importante, né, ressaltar que não adianta nós coletarmos uma amostra de sangue, por exemplo, vamos dizer que eu estou com dúvida se eu estou ou não com Covid. Eu vou a uma farmácia, coleto uma amostra. Não adianta, né? Eu preciso estar aí a partir do 8º dia do início dos sintomas para garantir que seja detectado o anticorpo, seja IgM ou IgG. Tá? É importante destacar também que esses testes que detectam anticorpos, eles podem facilitar e muito o rastreamento de contatos, né? Que é um teste aí baseado, né, em RNA também. Os testes de RNA também podem ajudar nesse rastreamento de contatos. Mas o sorológico, principalmente, ele serve para essa vigilância sorológica, né, e também para a identificação de quem já teve contato com o vírus. No entanto, é importante ressaltar que não existe passaporte de imunidade, né? Recentemente, a OMS lançou uma nota falando isso, né? Para que as pessoas não acreditem que exista um passaporte. Eu tenho anticorpos IgM, tenho anticorpos IgG, estou protegido. Não existe essa afirmativa, né? Não temos estudos suficientes que garantam que uma pessoa que já teve o SARS-CoV-2 uma vez não possa adquirir a infecção novamente, tá? Bom, para finalizarmos, eu gostaria de propor, né, a avaliação de um caso. É um caso muito ilustrativo, né, da nossa situação, mas vai nos fazer refletir algumas coisas, né? Então, um paciente internado, um caso hipotético, está numa enfermaria com sintomas da Covid-19. E aí ele apresentou um resultado que foi negativo para o RNA aí, né? No RT-PCR, ele foi negativo, ou seja, não foi detectado o RNA do SARS-CoV-2 na amostra de suave da orofaringe coletada
no 6º dia do início dos sintomas. Bom, já no teste sorológico, no entanto, foi detectado tanto anticorpo IgG quanto IgM. Então, vamos só voltar aqui. Aqui nós já estamos no dia 8. Lembram? Dia 6, tá? Então, na primeira fase, né? Foi coletado no dia 6, de início dos sintomas. E aí, no teste de RT-PCR, ele foi negativo. E no teste IgG e IgM, houve aí, foi positivo. Bom, neste caso, considerando que o paciente está internado, né, em uma enfermaria, juntamente com outros pacientes, eu gostaria de saber, e vocês vão me ajudando a pensar, qual seria a sua conduta, né, enquanto enfermeiro responsável pela unidade. Para a gente pensar, fazer uma reflexão mesmo, né? Qual seria a nossa conduta? Né? Estamos vivendo aí, né, um período com problemas inúmeros relacionados à disponibilidade de EPIs, a disponibilidade de espaço físico para fazermos o isolamento, né, de pacientes que têm o diagnóstico do SARS-CoV-2. Enfim, é para pensarmos. Foi lançado o desafio. Bom, antes de conversarmos sobre isso, eu só vou perguntar aqui quanto tempo eu ainda tenho, porque com 1 hora eu tenho que cortar. Só um minutinho. Ai, minha Nossa Senhora, vai dar o tempo. Gente, então é o seguinte, a Rosânia, responsável pela comunicação, uma grande amiga, um beijo, Rosânia, me ajudou em muitas etapas, né, Rosânia? Fez vários testes comigo antes e ela pediu encarecidamente que eu não passasse de 1 hora. Então, eu não vou passar de 1 hora. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo. Gostaria de agradecer imensamente a professora Sônia. Gostaria de agradecer, eu vou dar um spoiler, a professora Sônia está aqui, gente, ao vivo, olha que honra, né? Também gostaria de agradecer imensamente a Fernanda, a minha aluna, que veio aqui, me ajudou a montar toda a estrutura. Uma pessoa maravilhosa, Fernanda. Estou encantada. A Fernanda, gente, ela é, assim, uma pessoa que tem aquele T, o Benjamin, na bolsa. Essa pessoa, ela precisa ser estudada. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a todos que de alguma forma contribuíram para essa live. Obrigada, Clarissa. Né? Clarissa se dedicou aí. Eu vou até contar para vocês, eu tentei trazer um teste rápido aqui para vocês, mas infelizmente eu não consegui por questões logísticas, mas Clarissa, obrigada, né? Obrigado, Vinícius, se estiver assistindo. Então, gostaria de agradecer mesmo a participação, deixo essa reflexão para vocês, vou deixar o meu contato aí através do Instagram, fiquem à vontade, às vezes via direct ou mesmo por mensagens a gente pode discutir esse caso. E é isso. Parabéns, enfermeiros, meus colegas, tenho muito orgulho da minha profissão, amo o que eu faço, espero ter contribuído, espero continuar contribuindo. Um grande beijo para os meus alunos queridos, estou morrendo de saudade. Eu fiz essa aula pensando em vocês, muito mesmo, estou morrendo de saudade. Espero que tenha contribuído, espero continuar contribuindo, né? Um grande beijo para vocês, muito obrigada mesmo, tá? Mandem perguntas pelo direct que eu vou responder, tá? Porque não vai dar tempo. Já vai acabar agora o tempo. Eu estou contando aqui, vai exatamente agora. A Fernanda está me ajudando. Ó, um beijo para vocês. Muito obrigada. Gente.